Boa noite, Catiana. O irmão Fernando, ele mora aqui a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade litorânea. Ele é Helena, Imbé. Ele é fruto da evangelização do Márcio Gama, lá de Campinas, São Paulo. Em Imbé, a Igreja de Cristo, na cidade dele, é ele, a esposa dele, é Helena. E ele está crescendo bastante. Todos os dias eles entram nos estudos, ele e a Helena. Ele é um fruto dessas reuniões online. E no começo eu me lembro que ele não orava, né? Aos poucos já está orando, participando, perguntando, então demonstrando bastante interesse. É o tema hoje do estudo do irmão Sérgio Feijó. Passar a palavra ao irmão Sérgio Feijó, então. Boa noite, irmão. Cadê o Sérgio? Oi, irmão. Obrigado, obrigado. Ali. Ô, meus irmãos, eu saí antes do horário que vou dormir, que tomei remédio, viu? Tá bom, Clara? Tá bom? Boa noite. Deus te acompanhe, te abençoe. Boa noite. Oi, irmãos, boa noite a todos. Nosso tema hoje é edificação, né? Edificação. Um tema muito importante. Espero que hoje a gente tenha uma boa percepção sobre crescimento. E eu estou contente porque recebemos algumas notícias boas, né? A irmã Denise, esposa do Avaí, né? Recebeu alta, né? A Avaí já compartilhou uma foto dela voltando para casa. E quantas coisas boas aconteceram nesse período, né? Eu não tenho conversado muito com o irmão Avaí, né? Infelizmente. Nem sei se ele está conseguindo conversar com muitos irmãos, né? Se dedicando à esposa, à mãe, ao próprio trabalho dele, né? Ele tem um trabalho de liderança lá na parte elétrica, numa multinacional, né? ArcelorMittal, lá em Juiz de Fora, né? E ele é um técnico responsável lá pela parte elétrica, né? De alta tensão. Então, tem o filho dele, o Avaizinho, também. E a igreja, né? Que é um irmão que serve bastante a igreja. Tem algum microfone aberto aí? Para mim tá dando um barulho, um som. Não sei se tem alguém. Eu acho que era eu. É, a Sandra. Boa noite. Bom, então assim, é muito importante, né? Muito importante que a gente tenha essas alegrias na vida, né? A gente sabe da tensão, da saúde, mas quantas coisas boas eu percebi, né, que aconteceram lá, porque tenho contato com outros irmãos, a quantidade de irmãos que passaram um tempo, fizeram uma escala, né, de acompanhantes para Dênides, lá no hospital. Tem até um irmão chamado Paulo, que a gente tem muito contato, inclusive ele vem me visitar aqui de vez em quando, a gente costuma fazer os trabalhos juntos. E outro dia passei uma mensagem para ele, ele falou: irmão, eu não posso conversar muito agora não, porque eu estou aqui fazendo companhia para Dênides, né? E que família especial, né? E eu tenho certeza que a família da igreja, da congregação em Juiz de Fora, Minas Gerais, cresceu muito com isso. E acho que com a permissão de Deus pela doença da Denides, né, o seu estado de saúde, né, porque tudo é permissão de Deus, isso oportunizou aqueles irmãos de demonstrarem hospitalidade, carinho, amor, né? Por isso que eu entendo quando Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 5 dizendo, né, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, em tudo, irmãos. Ele não disse em algumas coisas ou em alguns momentos, tá certo? Ou quando você tem vontade. Não, ele diz em tudo dai graças, né? Em tudo, em tudo. Bom, irmãos, eu estava entre dois temas para hoje, né? Fui convidado ontem pelo irmão Giovanni, pela impossibilidade do irmão Neves estar aqui com vocês hoje. E eu sempre agradeço a oportunidade de estar compartilhando. E eu, irmão, eu fico muito preocupado, bastante mesmo, em o que devo falar. Então, quando me passam alguma coisa, eu raramente vou lá nos esboços antigos, até porque eu não guardo esboço nenhum. Se você me perguntar, Sérgio, você tem esboço de alguma coisa? Não, eu não guardo absolutamente nada, até porque nem faço muito esboço, né? Eu tenho meu método, né, de fazer, eu acho que eu confio muito naquilo que eu já estou fazendo com a Bíblia, né? Já
eu estou lendo a Bíblia, procuro ler a Bíblia todos os dias e procuro fazer algumas coisas para mim. E geralmente eu gosto de compartilhar aquilo que eu estou vivendo, né? Aquilo que eu estou vivendo e como eu busco a Bíblia para me ajudar no que eu estou vivendo. Mas muitas vezes eu fico me perguntando quem é que vai estar lá hoje. Aí eu fico lembrando, né, do Serjão, irmã Jura, da Diva e do Mindo, da Clara, do irmão Rubem, de todos vocês, né? Apesar de não conhecê-lo, de não conversar muito com vocês, mas eu sei mais ou menos as pessoas que estão aqui com a gente. Então eu sempre fico me perguntando o que que eu falo de Deus para esses irmãos, né? Que mensagem eu posso levar para todos, para que o maior número de irmãos possível aproveite o que a Bíblia diz. E eu fico caçando na minha cabeça o que que Deus gostaria de dizer para eles. É difícil, né? Essa é uma pergunta difícil. Como saber se o que eu vou falar é vontade de Deus para a igreja? Missão dura e muito difícil. É por isso que muitas vezes a gente prega assuntos gerais, assuntos que vão edificar a todos. E nem sempre é muito fácil, irmãos, ser específico. Então eu pensei, o que eu poderia encontrar na Bíblia que edificaria essas 30 pessoas que participam dos estudos e quase todas, né, estão presentes em 3 ou 4 aulas. E orei, abri a Bíblia, pensei. Eu ia fazer uma devocional com vocês hoje para mostrar como eu faço devocional com a minha família, né? Eu ia chamar a Chile para a gente cantar alguns cânticos, fazer algumas orações, chamar alguns irmãos para umas orações, ler os textos bíblicos, os salmos, é, e falar sobre como nos encher do Espírito Santo. Mas bem cedo no dia, eu tive um imprevisto, né? Meu filho passou mal lá na escola, diante de uma prova. Ele já não tem passado muito bem nesses dias, então foi um dia muito tumultuado. E eu sabia que foi um dia tumultuado, né? A loja, pessoas que trabalham com a gente, que a gente está dando treinamento, minha mãe também, que passou por umas dificuldades esses dias. E meu dia foi tumultuado desde ontem. E, e eu falei assim, não, Chile, vamos fazer o seguinte, a gente se prepara isso para uma outra oportunidade, né? Hoje eu vou procurar fazer aquilo que ontem à noite eu já tinha me comprometido, né? De falar sobre edificação. E eu trouxe um assunto para vocês hoje, irmãos, pensando em vocês, tá certo? Eu já quero até me antecipar e pedir desculpa àqueles irmãos que estão esperando meus esboços físicos, né? Em PDF. Eu tenho trabalhado bastante neles, irmãos, para tentar enviar para vocês. Mas eu não tenho conseguido um tempo muito hábil para estar digitando, fazendo uma revisão e mandar. Mas eu estou com pelo menos uns 12 estudos prontos aí para estar encaminhando para o irmão Giovanni. Mas, assim, eu preciso só de uma revisão, tá certo? Eu não sou muito bom em registrar o que eu faço de forma escrita. Eu posso melhorar, é claro, né? Eu tenho um bom português, eu estudo bastante a língua portuguesa, já dei aulas de português, mas, assim, a disciplina de parar 2 horas, 3 horas para escrever e revisar, eu ainda não estou conseguindo por conta dessa fase na minha vida, não é? Mas é uma dívida que eu tenho com vocês, tá? Eu vou tentar cumprir aí nesses próximos meses, tá bom? Mas o que eu trouxe para vocês hoje, irmãos, começa com algumas perguntas. A primeira pergunta é o que mostra para você que você está crescendo espiritualmente? O que mostra para você que você está crescendo espiritualmente? Como não confundir crescimento com ânimo? O fato de estar animado, encorajado, necessariamente não significa que é crescimento, não é? Então, o fato de saber dos versículos bíblicos decorados, necessariamente também não significa crescimento, significa conhecimento.
Mas o que faz com que a gente se sinta ou tenha a certeza absoluta que eu estou crescendo, né? Bom, emoções não são, que nós falamos, inclusive, ontem nos estudos aí sobre emoção, né? O irmão Giovanni ontem passou um estudo muito importante para a gente, e nós debatemos sobre a questão das emoções. Eu não posso confiar, irmãos, se eu estou me sentindo bem, então eu estou crescendo, né? Sentir-se bem necessariamente não comprova que você está crescendo. Você fazer muitas coisas para a igreja, para os irmãos, para a família, necessariamente não significa que se está crescendo, não é? Então, como, Sérgio, o que a Bíblia diz que deve ser a garantia de que eu estou crescendo? A gente passa, irmão, pela nossa opinião em busca da opinião de Deus, que é a mais importante. Eu posso ter uma percepção de que eu estou crescendo, mas se essa minha opinião, até que me faça sentir bem, que levante minha autoestima, que me faça sentir encorajado, animado, mas se ela não está de acordo com o que Deus diz que é crescimento, então eu posso estar me enganando. É claro que é muito bom sentir-se bem. É maravilhoso ter alegria, faz parte do fruto do Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo age com a gente. Sai dele, né, a alegria. E a gente, por ter o Espírito Santo, temos que ter alegria, né? Mas eu estou falando especificamente sobre crescimento, não é? Eu penso que quando Jesus ensinou o Sermão do Monte, ele terminou o Sermão do Monte no capítulo 7, dizendo umas palavras muito importantes. Ele finalizou o capítulo 7, que é última parte do discurso dele, né, que a gente chama de Sermão do Monte. Ela compreende o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, né, uma forma mais completa ali. E ele finaliza aquela pregação, vamos dizer assim, dizendo: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a uma pessoa prudente que edificou a sua casa ou a sua vida sobre a rocha. Então, nas palavras de Jesus é que estão a verdade sobre mim. A verdade sobre o meu crescimento vem da boca de Jesus. E se Jesus disse que quem ouve, a palavra mais correta ali é a palavra escutar, porque há uma diferença da palavra ouvir da palavra escutar. Ouvir é um processo mecânico, né? É um processo mecânico de você utilizar um sentido, que é a audição, tá certo? E isso vai além da sua vontade. Você escuta querer, aliás, você ouve querendo ou não, a não ser que você tape as orelhas. Aí você para de ouvir. Se você não quer ouvir, você tapa os ouvidos, coloca um fone e aí você não ouvirá. Mas a palavra que Jesus disse ali, ela tem a ver com escutar. Escutar significa que depende de mim querer. Você tentar assimilar um conteúdo para dizer se você concorda ou não. Essa é a palavra que Jesus usou. Escutar. Então Jesus disse: olha, se vocês realmente me escutarem, vocês vão praticar todo esse ensinamento, né, do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Então, esta é a definição vinda de Jesus de que você está realmente edificando a sua vida sobre a rocha. É esta prática, né? Essa prática. E esse é um. Se nós estamos escutando
esses nossos encontros, se nós estamos escutando quando um irmão traz uma palavra para nós, seja quem for, seja o irmão Giovanni, seja o irmão Enio, o Neves, os que escutam as lives das mulheres, seja qualquer irmã que nos traga algo da Bíblia, nós precisamos escutar. E quando você entende a mensagem, você pode decidir se quer cumpri-la ou não. E quando você escuta, você compreende o que está sendo dito e você escolhe praticar aquilo, né? Quando você escolhe praticar aquilo, fato, se tornando firme e edificando a sua vida sobre a rocha. Só irmãos, a minha esposa disse que meu vídeo está parando. Está parando para alguém? Tá Tá travando, mas Eu vi tá parando, Tá falhando. Tá a falhando. internet tá. Deixa eu dar uma Falhando. É relação à internet, o sinal. Mas é só o vídeo, o áudio continua. Não, o áudio também dá uma travada. Mas é a internet. Talvez se ele fechar a câmera e só transmitir o áudio, talvez não trave. Tá fechado o áudio, o Sérgio. O meu áudio está continuado ou não? Ele estava travando, mas segue. Se travar, eu faço um legal para ti, tá? Tá bom, tá ótimo. Aí eu vou diminuir aqui. Eu não sei, a gente está com problema com as nossas 3 torres aqui na cidade, tá? Então, é um problema da cidade, local. Muito bem, vou continuar. Então, as lives, essas lives que nós participamos, não é? O que que elas são para os irmãos? Porque nós temos na Bíblia orientação de culto. Nós sabemos o que devemos fazer no primeiro dia da semana, não é? Sabemos até como devemos nos comportar, né, aos domingos. E sabemos também que a igreja constantemente está se reunindo para orar, para nos aconselharmos mutuamente. Mas e nas lives? Não é? A Bíblia não traz nenhum texto que fala sobre lives, nem de internet, claro, não é? Mas o que as lives representam para mim e para vocês, né? Esses encontros que nós temos, eles são culto, estudo, bate-papo, conversa informal. Quais os conselhos que nós podemos tirar para que estes nossos encontros se tornem mais edificantes? Como nós podemos ver as lives? Porque é um tempo que hoje já ocupa, na verdade, quase que a maior parte do tempo dos nossos louvores, dos nossos estudos, né? Hoje existem irmãos que participam de 5 lives ou 6 lives por semana, não é? Se você contabilizar aí, são quase 7 horas ou mais, 7 horas de encontro com irmãos. Irmãos na fé, há vários assuntos. E o que isso representa para a gente? Como nós estamos aproveitando estas lives, né? Será que eu sei que os irmãos são generosos, carinhosos, praticamente sempre os irmãos estarão elogiando os estudos. Eu escuto e vejo tantos irmãos elogiando, né, falando, ó, estudo maravilhoso, e eu sei que são maravilhosos e são especiais para a gente. Até porque este momento que nós passamos juntos tem sido momentos preciosos que nós não tínhamos antes.
Mas não quero verdadeiramente ficar se você se sente bem aqui na live ou não, se você tem prazer ou não. Eu imagino que tudo isso é gostoso mesmo. É muito bom estar com vocês, vocês estarem uns com os outros. Como é bom quando chega uma irmã como a Lica aqui brincando com todo mundo e todo mundo fica ali. Quando o irmão levanta a mão para falar, a gente fica aqui, aqueles que ligam as câmeras, né, a sua câmera, a gente percebe as reações, né? Às vezes aqui eu fico procurando às vezes eu estou vendo ali, a irmã Jura geralmente fica ali ao lado do irmão Sejão, aí eu vou clico na tela dela de vez em quando para ver eles de perto, entende? Para matar a saudade, né? Às vezes a Mary está ali, eu amplio a câmera aqui da Mary, né, no meu celular ainda, que eu fico vendo as expressões da Melly, porque eu sei que ela presta muita atenção, ela fica muito envolvida. Hoje ela está até com alguém do lado dela, que eu nem sei quem é. Mas essas coisas são gostosas demais. Nós aproveitamos isso. Mas eu quero trazer, irmãos, alguns conselhos para que os nossos encontros se tornem ainda mais edificantes. Eu quero trazer alguns conselhos aqui para que a gente aproveite ainda mais. Porque esse tempo, irmão, ele é precioso, mas não podemos fazer de qualquer jeito. Nós vamos meditar um pouquinho no capítulo 14 da carta que Paulo escreveu aos Coríntios. É um capítulo muito especial, mas muitas vezes a gente usa esse capítulo apenas para falar da doutrina dos dons, profecias, dom de línguas estrangeiras, sobre essas questões da briga que existia, não somente na congregação de Corinto, mas nas outras congregações, né, que aquele que falava em língua tinha outro que falava mais que ele, aquele que queria, todo mundo queria profetizar, não tinha intérprete, e a gente sabe que isso virou uma bagunça, né? E o capítulo 14, ele traz regras importantes de participação. Qual é o Quando Coríntios? nós... Primeiro Coríntios ou segundo Coríntios? É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. A gente vai fazer uma leiturinha meio, meio paráfrase nela, tá? Eu vou explicar isso melhor, tá bom? Mas por enquanto eu preciso que os irmãos e irmãs assim entrem nesse clima importante de que as lives elas não são mais um encontro ocasional. Essas lives elas já ganharam espaço, mas elas precisam também ter princípios de Deus para o nosso comportamento, para a gente crescer mais. E eu sei que nós não estamos aqui, muito menos online, para fazer críticas ou para dizer se algo foi bom ou não foi bom, nem seria delicado nem conveniente. Mas por que não nós melhorarmos estas lives com a nossa participação? Por que não nos tornarmos cristãos mais maduros na participação da live? Não é? E eu trouxe algumas dicas importantes aqui para todos nós, com base no capítulo 14 de 1 Coríntios, tá certo? Muito bem. Então, eu coloquei aqui que as lives, essas lives, esses encontros pela internet, elas podem ganhar uma ênfase ainda maior na sua vida. Jamais devem substituir os nossos encontros presenciais. Jamais. Por que jamais, Sérgio? Porque nós precisamos uns dos outros presencialmente. Nós precisamos do abraço, do ósculo, né, do beijo santo. Nós precisamos sentir a presença dos irmãos. Nós precisamos ouvir, muitas vezes, intimamente os irmãos. Nós precisamos estar juntos porque o presencial sempre será aquela complexidade de crescimento, de participação, de presença, tá certo? As lives são um subterfúgio do mundo moderno para que a gente não deixe de se encontrar mais vezes. Apenas isso, irmãos. Mas nem por isso devemos fazer de qualquer jeito, tá certo? Então, eu trouxe aqui algumas coisas muito importantes, se é para crescermos.
1 Coríntios, capítulo 14, ele traz um versículo muito importante que a gente vai ler daqui a pouco, que diz: tudo seja feito para edificação. Esse é o nosso motivo. Tudo seja feito para edificação. Quais as dicas que eu quero trazer para vocês antes da gente ler 1 Coríntios, capítulo 14? E dica número 1, tenha discernimento. Todos nós, quando estamos ouvindo o irmão, seja ele trazendo a aula, ou fazendo um comentário, ou uma pergunta, vamos buscar ter discernimento, tá certo? O que é discernimento? Discernimento é que, às vezes, irmãos, nós vamos ouvir alguma coisa que pode não ser a verdade bíblica, não é? Eu posso errar. Então, o irmão não tem que aceitar tudo que eu estou falando. A gente sempre elogia os bereianos, né, os cristãos de Bereia, que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as escrituras para saber se o que Paulo estava falando era verdade. Então, não queira sempre agradar tanto que você venha perder o discernimento entre o certo e o errado. Porque muitas vezes uma opinião parece boa, mas não é bíblica. Então, fiquem atentos com isso e anote aquilo que você não concordar. Nem sempre nós vamos chegar na frente de todos e dizer: irmã Giovanni, não concordo com você de jeito nenhum. Não precisa. Mas anota aquilo para você conversar com o irmão Giovanni em particular depois. Porque se o irmão Giovanni reconhecer que ele errou em alguma coisa, o irmão Sérgio, o irmão Enio, qualquer um dos irmãos, eles vão se retratar no próximo encontro. Irmão, aquilo que eu disse outro dia, eu estava equivocado. Isso não é tão correto, não é? Mas não perca o discernimento, irmãos e irmãs. Tá certo? A gente, às vezes, está tão contente de estar junto que a gente esquece de que uma verdade está sendo dita. E precisamos verificar se é verdade mesmo. Então, primeiro, o conselho é: tenha discernimento. Não importa se é um irmão mais novo na fé ou se um irmão de décadas na fé. Tenhamos discernimento, tá bom? Segundo passo é: qual é o assunto do encontro hoje? Porque um irmão, quando coloca um tema, é porque ele vai falar sobre aquilo hoje. Então, eu vou ter aqui aquela resposta de Deus para a minha vida hoje. Tá certo? Então, qual é o assunto de hoje? Se nós perguntarmos hoje, todo mundo recebeu o convite, que o irmão Giovanni lá digitou tudo direitinho. E qual é o tema de hoje? Quantos aqui sabem dizer: hoje vamos falar sobre esse assunto? Qual é o tema de hoje, Giovanni? Edificação. Aproveitar melhor a edificação das lives. Eu não botei para o pessoal completo, eu acho. Não, somente o tema, o título, por favor. Tá. Edificação. Qual? Pessoal e coletivo. Exatamente. Mas Esse é o tema de eu não hoje. coloquei, eu podia ter posto o teu objetivo, né? Aproveitar melhor as lives, né? Não coloquei Ajuda. isso. Então, hoje, irmão, obrigado, Giovanni. Então, hoje nós estamos falando sobre edificação. A minha, eu estou aqui hoje para me edificar. Mas também eu tenho que me preocupar com a edificação coletiva. Porque às vezes eu estou tão interessado, tão envolvido em comentar tantas coisas, que eu esqueço que tem outros irmãos, não é? E às vezes a gente fala muito, e às vezes é importante que se fale muito. Mas nós não podemos esquecer que tem outros irmãos, com outros interesses também. Mas vamos sempre pensar: qual é o assunto de hoje? Número 3. Qual é o texto que está sendo usado hoje? Ontem, o irmão Giovanni, ele fez algo que não é muito comum. O irmão Giovanni, ele citou vários textos bíblicos. Tem até uma irmã que disse que anotou tudo. Depois eu até queria pegar com a irmã, né, toda a anotação, ou ouvir de novo, para eu anotar todos os textos. Porque ontem foi uma mensagem complexa do irmão Giovanni, que ele falou muitas coisas para nos fortalecer. Então, cada um vai pegando um pouco daquilo. Então, ontem não dava para você pegar um texto específico, mas são muitos textos, mas é bom anotar para a gente ler depois, não é? E é comum de quando nós estamos falando alguma coisa, a gente fica pipocando textos. Às vezes eu falo vários textos, mas eu nem digo onde está. Propositalmente, para que ninguém se desvie ficando só naquele texto e esqueça do texto que a gente está trabalhando, né? Isso é muito importante. Então, tenha discernimento. Qual é o assunto de hoje? Qual foi o texto mais utilizado pelo irmão? Tá certo?
E outra coisa, né, que a gente nunca deve fugir do contexto. Às vezes um irmão ele está falando de um assunto e a gente está aqui ouvindo aquele assunto, mas a nossa cabeça trabalha tanto que a gente dá uma viajada gigante e aí a gente entra para fazer um comentário, mas a gente está comentando um assunto que não tem nada a ver com aquele. E aí a gente desvia a atenção. E o irmão que traz a mensagem, ele gostaria que ficasse aquela essência no nosso coração. E às vezes a gente está falando lá de um assunto específico, aí vem o irmão que traz um outro assunto fugindo do contexto, tá certo? E aí desvia a atenção para aquela mensagem específica, né? E vale a pena a gente prestar atenção nisso. Número 5. Perguntas, às vezes, elas ensinam mais do que os comentários. Às vezes todo mundo quer comentar, e é bom que temos, às vezes, os comentários, eles são tão incríveis que dá para a gente fazer um bate-papo só de comentários, muito bons. Mas uma pergunta, irmão, ela pode enriquecer muito, tá certo? E às vezes, nós, quando perguntamos alguma coisa sobre o que foi dito, a gente se aprofunda mais naquele assunto, né? E nós temos pouco tempo, 1 hora ficarmos aqui, é pouco tempo para tantos assuntos. E eu sei que a gente fica ansioso demais para falar sobre um monte de coisa, mas é muito importante que a gente não fuja tanto do contexto, né? E se a gente quer anotar alguma coisa, que seja um outro assunto, porque senão, irmãos, a gente às vezes pega um texto, mas as referências daquele texto, né? Já, a gente está lendo lá, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então a gente está nesse texto, mas a gente fica ansioso porque existem mais de 450 outros textos que têm a ver com esse, só no Novo Testamento. Já pensou se a gente ficar citando todos os outros? Às vezes um basta, mas uma pergunta, irmãos, pode responder uma dúvida sua ou uma dúvida de outra pessoa que não tem coragem de perguntar. E isso faz o encontro ficar muito edificante, né? Número 6. Jesus disse, né, ensinou que o interesse, quando você tem interesse por um assunto, você quer se aprofundar muito nele e você vai crescer em mais interesse ainda. Aquele que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas aquele que tem pouco interesse, até o pouco que tem lhe será tirado. E nós estamos aqui hoje, irmãos, porque nós temos algum interesse. Então, vamos prestar atenção, qual o interesse que nós temos aqui. Número 7. O amor não age inconvenientemente, não é? Nós estamos e gostamos tanto de estarmos juntos uns com os outros que podemos nos exceder. E por isso que nós precisamos também lembrar que o amor, ele não age inconvenientemente. Então, é possível que um irmão haja inconvenientemente de tanto alegria, de tão gostoso de estar junto? É possível, sim. Aquilo que não convém dizer naquele momento, não é? E isso é equilíbrio, irmãos, né? Eu não estou, de forma alguma, dizendo para os irmãos que devem ficar calados, que tem que pisar em ovos, nada disso. Mas é crescimento, irmãos. É muito crescimento. Nós estamos aqui para isso, para que a gente melhore isso. Por que Paulo colocou lá no capítulo 13 de Coríntios que o amor não age inconvenientemente, que o amor é paciente, é benigno? É porque muitas vezes que os cristãos se encontram, eles metem os pés pelas mãos. Sabia disso, irmãos? A igreja em Corinto meteu os pés pelas mãos. A igreja em Corinto, alguns irmãos exageraram nas profecias. Outros exageraram porque falavam em línguas, né? O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer assim, olha, eu prefiro falar 5 coisas que edificam a igreja do que não sei quantas mil, tá certo? Que ninguém vai entender nada. E é isso, que nós precisamos crescer sendo convenientes, não é? E às vezes nós podemos ser inconvenientes. Eu tenho 3 participações minhas que foram tão inconvenientes, irmãos, que olha, quase que eu peço perdão para todo mundo, mas depois eu falo, não, eu preciso melhorar nisso, porque isso não convinha fazer este comentário na hora, não é? Número 8. Existe a participação ativa
e a participação passiva, não é? É um nome bobo que eu coloquei aqui agora. Ativa é aquela que você levanta a mão, pega o microfone e fala. E às vezes, quando o irmão pergunta alguma coisa, tem comentários, a maioria fica quieto, né? E minhas contas aqui é mais ou menos 7, 8 irmãos que costumam fazer os comentários, não é? E é bom que temos irmãos que façam comentários. E quem sabe você que nunca fez comentário, anote alguma coisa que é interessante para comentar ou perguntar, né? E isso vai ajudar bastante, né? Mas aquele irmão ou irmã que se sente constrangido em perguntar, em se manifestar, fique ali orando para que aquelas palavras cheguem aos corações certos, né? Só não se distraia porque você não fala nada ou não liga a câmera. Não se distraia, fique ali com todo mundo, fique orando. Quando o irmão falar uma palavra, você não fala só amém. Você fala, Senhor, que essa palavra entre no coração daquela pessoa, não é? Fique em espírito de oração. Isso vai fazer a gente crescer bastante. Número 9, eu já falei, né, a diferença entre ouvir, você ouve independente de querer ou não. Agora, escutar é você realmente cada palavrinha que é dita, você fala, eu preciso tanto praticar isso. Entendi o que aquele irmão disse. Concordei com ele ou não concordei com ele. Eu estou vivo e ativo aqui. Porque, irmãos, às vezes passam despercebidos da gente, mas às vezes algumas coisas são comentadas ou faladas que são fora do contexto da Bíblia. São erros e podem encorajar pessoas, não é? Existem algumas situações que algumas pessoas podem estar, e eu, ou qualquer irmão, pode estar comentando, mas aquilo pode incentivar um erro, não é? E a gente precisa prestar um pouco de atenção, sim, porque o que nós fazemos aqui é sério, é verdade. E 10, o mais importante de tudo é sempre a prática. Se não conseguimos praticar nada do que nós aprendemos nas lives, irmãos, é quase uma novela que a gente está assistindo, somos apenas telespectadores, né? Não deixemos que isso aconteça, tá certo? O alvo número 1 aqui é para alcançar você em casa, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, na sua casa, no conforto da sua casa, mas para você ouvir verdades, para você sair do sofá, da cadeira, levantar-se disposto a na cozinha, lavando a louça, falando com a esposa, com o marido, uma mudança tem que acontecer, tá certo? Bom, eu não sei que horas são, eu estou sem hora aqui, alguém pode me dizer hora para a gente entrar em 1 Coríntios 14? 20 e 50. 20h50. Ah, eu vou Tem ter 20 minutos, Sérgio. Oi? Tem 20 minutos ainda. 20 minutos? Tá bom, irmão. Poxa, eu pensei que você ia falar até meia-noite, Só como o Paulo 20? falou, né? Só 20? Vamos lá. Só 20? Poxa, vamos Ó, lá, irmão. 20 por Capítulo viu, Sérgio? 14. 20 eu dou, Oi? mas o Giovanni pode dar muito mais. Tu sabe Fica à disso. vontade, Sérgio. Sabe Sérgio, tem que bate- ser igual quando era nas mãos de Deus, né? Era até meia-noite. Lembra? Ó, Fica à vontade. como é bom quando você fala, né? Olha, vamos lá. Tem 3 capítulos que fala de organização das reuniões dos cristãos. É o capítulo 12, 13 e 14 da carta aos Coríntios. É o mesmo assunto, mas como os seres humanos dividiram em capítulos e versículos para facilitar para a gente, eles estão separados, mas os 3 falam da mesma coisa, tá bom? No capítulo 12, ele fala o que é dom, tá certo? O que é dom? Qual a intenção de Deus em ter dado dons para as pessoas, tá certo? E ele está falando de forma muito específica do dom de falar em línguas e do dom de profecias, do dom de discernimento, do dom de cura, de outros dons que a igreja tinha, tá certo? Mas me parece que aqueles dons que apareciam mais causavam mais briga. Irmãos, a igreja em Corinto era briguenta, tinha muitos problemas lá, irmãos. Mas o apóstolo Paulo começou falando com eles no capítulo 1, versículo 1 ali, chamando eles de santos, chamados para serem santos. Nós não, e a igreja de Deus, ela é santa e ela tem que preservar isso, né? Como? No capítulo 12, 13 e 14 é se organizando. Não pode fazer de qualquer jeito. Então, irmãos, não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Não pense que as lives devem ser feitas de qualquer jeito.
Não participe da live de qualquer jeito. Eu sei que a gente fica doido para se ver, doido para conversar, doido para a gente falar um do outro, o que aconteceu, né? E a gente vê naquela toda alegria. Que bom, a gente tem uns minutos para isso. Mas depois a gente precisa começar a buscar mais espiritualidade, tá certo? Vamos lá. Capítulo 12, o que é dom? Capítulo 13, qual a finalidade dos dons e qual a sua finalização? Até quando ele ia durar? Então, vocês têm dons, Paulo disse aos irmãos de Corinto, vocês têm dom, mas dom é isso, tem propósito. No capítulo 13, não confie nos dons para sempre. O mais importante virá depois dos dons. E ele disse até que o período dos dons, no capítulo 13, era coisa de criança, de uma igreja criança. Porque a igreja dos sonhos de Jesus, ela deveria se tornar madura lá na frente. A igreja foi comparada ali com um menino, que quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino e agia como menino. Mas quando me tornei homem maduro, deixei das coisas próprias de menino. Ele disse lá no capítulo 8 que o amor jamais acabaria. E disse mais, disse que, havendo línguas, elas cessariam. Um tempo que o dom de línguas acabaria. Que o dom de profecia também acabaria. E aí ele disse no final do capítulo 13, para todos aqueles irmãos que tinham dons, que aquilo não duraria para sempre daquele jeito. E ele disse que a partir daquele momento, daqueles anos, 3 coisas deveriam continuar na vida da igreja: a fé, a esperança e o amor. Fé, em outras palavras, é atitude. É aquela crença que impulsiona você a ter uma atitude. Quando você tem fé, alguma coisa mexe dentro de você que te impulsiona. Você não pensa em nada nem em ninguém. Você anda pela fé. Você não quer saber se vai passar vergonha subindo numa árvore espinhosa como o sicômoro. Você não quer saber se vai rasgar sua roupa, se você tem dinheiro, o que a sociedade vai falar. Você vai ficar lá só para ver Jesus passando. Você vai dizer para todo mundo e bater na porta de todo mundo: olha, resolvi devolver o que eu roubei de você e dar 4 vezes mais. É aquela... A fé, ela impulsiona, ela te empurra. É isso que ficaria na igreja. A segunda coisa é a esperança. Ninguém mais na igreja precisaria de dom porque tem esperança. É aquela motivação de que nem nada acabará. Nada vai acabar quando você está com Deus. É para sempre. Com Deus, tudo é para sempre. Vocês são meus irmãos para sempre. Não é? Depois ele termina dizendo o amor, que nós sabemos muito bem que a sua melhor tradução é tomar uma decisão de servir. E é isso que mais falta no mundo. Por isso que dos 3 o maior é o amor. Porque é servir. Então, quando nós estivemos nas lives, venha para servir. Como que eu posso servir? Escutando, prestando atenção, fazendo uma pergunta que pode ajudar alguém, ajudando num comentário sábio, curto, inteligente, consciente, conveniente. Eu não vou falar só porque eu quero. Se eu for fazer tudo o que eu quero aqui, lascou-se, né? Como os nordestinos costumam dizer, não é? Então, nós precisamos, sim, entender que o capítulo 13, ele fala, não se apoiem tanto nos dons. E o capítulo 14 já que vocês ainda têm esses dons, vamos botar ordem na casa. Vamos organizar tudo que está uma bagunça. Todo mundo quer falar, todo mundo quer falar por Deus, todo mundo quer falar da Bíblia, todo mundo está querendo trazer uma sabedoria maior do que o outro, mas vamos botar ordem na casa, tá certo? Porque senão ninguém vai entender nada do culto. Então, a leitura explicativa que eu vou fazer do capítulo 14, irmãos, eu só vou pular o trecho específico que fala sobre a posição das mulheres lá, tá bom? Porque em outra oportunidade eu quero falar somente sobre esse trecho. E o tempo não me permitirá fazer isso hoje. Então eu vou fazer uma leitura do capítulo 14 como se fosse para os nossos dias, tá bom? Lembrando que a palavra profecia significa falar por Deus. Falar não por você, não o que você pensa, não o que você quer, mas o que Deus quer que você fale. Vamos lá?
1 Coríntios, capítulo 14, uma leitura misturada com paráfrase, né? Vou falar do meu jeito, como se fosse para os dias de hoje, tá bom? Bom, quando ele disse lá, em 1 Coríntios, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Aí ele entra no capítulo 14, versículo 1, dizendo assim: segui o amor. Então, ou seja, sigam o serviço, a decisão de servir um ao outro. Isso que vocês têm que se preocupar, tá? Então, quem entra aqui na live para fazer a sua própria vontade, para mostrar-se ou para mostrar o que sabe, o que conhece, ou o que vai, ou o que não vê, não esquece que você está aqui para servir as pessoas. O que eu vou falar, o que eu vou participar, como eu vou participar, vai ajudar alguém, não é? Então, vamos lá. Seguir o amor e procurai com zelo. Ser zeloso, aqui entra a palavra piedade, né? Piedade é zelo pelas coisas de Deus. O irmão Giovanni ensinou isso ontem. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Sabe o que quer dizer espiritual, irmãos? É aquele que vem de dentro de você, é seu. Você tem um corpo, mas você também tem uma alma e um espírito. Não pode ser nada superficial, da boca para fora. Não pode ser somente coisas práticas e materiais. Tem que ser aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que é cultivado dentro de você. Todas as vezes que a gente ouvir essa palavra espiritual, aqui ele está com E minúsculo. Ou seja, é um dom que Deus deu que tem que ser administrado por você, lá dentro do teu coração. Tá? Vamos lá. Mas principalmente que vocês falem por Deus. Profetizar é isso. Então, ó, acima de tudo, procure falar aquilo que Deus gostaria de falar para as pessoas. E a gente só conhece uma maneira disso. Não é meu sonho, não é um impulso, uma emoção que eu tenho, mas é a leitura bíblica, aquilo que eu li da Bíblia que fala sobre aquele assunto. Então, isso é falar por Deus. 2. Pois quem fala em algum idioma não está falando para os homens, senão a Deus, visto que ninguém pode entender, e em espírito fala mistérios. Porque se eu estou falando uma palavra aqui para vocês, né? My Lord is my shepherd. My Lord is my shepherd. Talvez quem não entende inglês não vai entender nada que eu estou falando. Eu estou aqui falando e Deus está me ouvindo, mas vocês não estão sendo edificados. Então, não fale coisas que os irmãos não compreenderão. Mas o que fala por Deus, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Olha só como falar por Deus é importante. O que acontece quando você fala por Deus? No lugar de Deus. Olha a responsabilidade, hein? Você faz a pessoa ficar firme, você exorta ela, tá certo? Você não deixa ela continuar no erro, para isso nós estamos aqui, e você consola. Alguns precisam ser corrigidos de forma um pouco mais firme. Irmão, não é bem assim, sabe? A gente tem que fazer isso que é mais certo. E também vamos consolar aqueles que estão tristes. Então, tem irmãos e irmãos aqui dentro da nossa live que podem estar precisando de uma exortação, e algum irmão aqui pode estar precisando de um consolo. Por isso que eu não estou aqui só para fazer a minha vontade, né? Versículo 5. Eu quisera que vocês todos, Paulo falando, falassem em outras línguas, muito mais, porém, que vocês falem por Deus, pois quem fala por Deus é superior àquele que usa um dom, né? Que é para alcançar pessoas de outros países. Às vezes a gente está falando coisas na live ou que podem servir para outra pessoa que vive em outra realidade. Eu vou exortar o irmão Giovanni aqui. Uma brincadeira, porém, tem um pouco de seriedade. O irmão Giovanni falou ontem assim, e várias vezes ele já falou isso. Às vezes, alguns irmãos que deveriam estar ouvindo isso não estão aqui. Isso é muito verdade. Como eu queria que certos irmãos e irmãs estivessem aqui para ouvir certas coisas. Mas já que eles não estão, então vamos falar para os irmãos que estão aqui, para que eles aprendam e essa mensagem chegue até aqueles que não estiveram. Olha, agora melhorou, não é verdade? Então o irmão Giovanni vai continuar falando isso, mas ele vai sempre alertar. Então, irmão, já que aqueles irmãos que deveriam ouvir não estão aqui, leve vocês até eles. Melhor isso, não é? Olha como a gente vai crescendo em sabedoria. Versículo 5, e continua. E quem falar, salvo se a pessoa interpretar.
para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, versículo 6, se eu for ter com vocês falando em outros idiomas, o que vocês vão aproveitar disso? Parece que eu vou só me mostrar. Não precisa, né? Agora, se vou falar para vocês por meio de uma revelação, revelar alguma coisa que os irmãos não estão enxergando, um pecado da igreja de Corinto que eles não estavam vendo, isso era revelação. Ou de ciência, para que vocês tenham conhecimento, ou falar por Deus, que é profecia, ou de doutrina. É assim que um instrumento musical inanimado, né, como a flauta e a cítara, se eles emitem sons e não derem os sons distintos, né, como você vai entender aquela música, aquela melodia? Não é? É igual uma lata vazia descendo na ladeira, é só barulho. Se um instrumento não tiver afinado, ele usou isso como exemplo. E nós estamos aqui, irmãos, como maestros. Vocês são uma orquestra sinfônica. O irmão que traz aula é um maestro. Para quê? Para reger este coral para Deus, da palavra de Deus. Versículo 8. Pois também se a trombeta, ainda dá exemplo da trombeta e tudo mais como instrumento, né? Versículo 9. Assim, vós, se com a língua não disser palavra que os outros entendam, como que eles vão poder dizer qualquer coisa? Porque vocês estarão falando ao ar. Temos que falar coisas que os irmãos compreendam, com a simplicidade que todo mundo entenda. E às vezes, irmãos, nós podemos fazer perguntas para que aquela palavra que não foi feita com tanta simplicidade que seja explicada de outra maneira, não é? E isso vai ajudar bastante. Versículo 10. Existe, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem sentido. Né? Se eu ignorar o significado de uma voz, daquilo que a pessoa está falando, eu vou ser estrangeiro para ele. E às vezes algum irmão pode se sentir estrangeiro aqui. Se eu chegar aqui falando certos assuntos, olha, eu estou procurando dividir com os irmãos Eclesiastes. Que livro difícil às vezes, irmão. Às vezes eu me mato aqui para eu entender. Como eu vou explicar isso para os irmãos? Não é? E temos que ser simples o máximo que pudermos. Versículo 12. Assim também vocês, visto que vocês desejam ter dons espirituais, então procure progredir, procure crescer para a igreja, procure cada vez falar melhor, procure cada vez compreender melhor, ser mais simples, não é? Ser prático. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa também interpretar. E aí ele vem discorrendo sobre isso, mas olha o que ele diz no versículo 15. Que farei, pois, desculpa, 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente vai ficar infrutífera, não é? Então, quando você faz alguma coisa que os outros não entendem, fica infrutífero, não vai ajudar ninguém a praticar. Versículo 15. O que farei, pois? Eu vou orar em espírito, mas também vou orar com a mente. O que isso quer dizer? Eu vou orar no meu coração, em cima daquilo que eu aprendi da Bíblia, mas eu também tenho que usar a minha inteligência para que a minha oração seja compreendida pelos irmãos. Se os irmãos pediram para eu agradecer, eu não vou orar pedindo, eu vou orar para agradecer. Se o irmão pede oração para a cura de alguém, então ore pela cura de alguém, mas não ore para agradecer pelo pão. Aquele é o momento para orar pela cura. Então a gente tem que encaixar isso. E ele diz mais: cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Tá certo? E o que ele está ensinando para isso que é muito importante? Que a gente não pode fazer sem pensar, porque estamos motivados ou alegres ou emocionados. Nós temos que ser coerentes. Sejam meninos no juízo, né? No que vocês pensam e concluem. Na malícia, sim, devemos ser como crianças. Mas quanto a julgar as coisas na nossa mente, nós devemos ser pessoas amadurecidas. Tá certo? Aí ele volta a falar sobre a língua, que a língua é para os incrédulos. A ter um dom que é para as pessoas de fora. Quando falava em um outro idioma, por exemplo, um cristão brasileiro falando em inglês para quem fala inglês, vai edificar os de fora. Mas entre nós aqui, é melhor que a gente fale por Deus e evite falar coisas que não servem para a gente, não é? E isso é a ordem que ele deu para todos, né? Versículo 26, vamos dar uma puladinha. O
que fazer, pois, irmãos? Quando vocês se reunirem, um tem um salmo, né? Tem um texto bíblico de encorajamento, de reflexão. O outro traz uma doutrina. Outro ainda revela alguma coisa importante. Ah, por que que a igreja está assim hoje em dia no Brasil? Isso é uma revelação. Aquele, porém, traz uma outra língua e outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, aí ele começa a botar ordem. Que não sejam mais de dois, quando muito três. E isso sucessivamente. E que exista alguém que explique aquilo que o irmão disse. Às vezes nós precisamos de um comentário que explique alguma coisa que o Sérgio falou que não deu para todo mundo entender. Então, quem está ouvindo aquilo, fala, irmão Sérgio, não entendi muito bem isso. Será que é isso que você quer dizer? Entendi? Às vezes a gente que está ensinando tem que ter humildade, irmão. Ah, outro dia eu gostei muito de uma coisa, o irmão Enio Latorre estava no texto lá e falou assim, irmão, eu preciso estudar isso aqui melhor, porque eu não estou sabendo como explicar isso para vocês. Né? E que bom, né? E eu fiquei ali coçando para explicar, coçando porque eu já tinha estudado aquilo, mas aí eu fiquei quieto, falei, não, já está no final da aula, o irmão Enio disse que ia estudar, então eu não precisei falar naquele momento. Tanto que no outro dia ele chegou e ele reviu isso, né? Versículo 27, ou 28. Mas, não havendo intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Tá vendo que ia chegar um momento que o irmão tem que aprender que é a hora de ficar quieto? Né? Às vezes não é hora de falar. Às vezes é hora de falar, mas às vezes é hora de ficar quieto. Tratando-se de profetas, fale, versículo 29, falem apenas dois ou três. Se alguém quer falar por Deus, fale dois ou três. E os outros julguem isso para saber se aquilo veio de Deus ou não. Interessante, né? Provai os espíritos se procedem de Deus, né? O que a Bíblia ensina em João. Se, porém, vier revelação a outro, que todos estejam assentados. Cale-se o primeiro, porque todos podem profetizar, um após o outro, não tudo ao mesmo tempo. Olha que interessante. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que quer dizer isso? O espírito do profeta, ele está sujeito ao próprio profeta. Eu sou o profeta e eu tenho um espírito com dom que quer falar uma coisa de Deus. Mas eu posso dizer, não, eu não vou falar isso nesse momento. É diferente daquela pessoa que fala assim, olha, Deus me mandou te dizer uma coisa, seja lá o que for, eu não posso ficar quieto. Porque Deus que me mandou falar, então eu tenho que falar. Sou obrigado a falar. Esse versículo diz o contrário. Diz que um espírito do profeta está sujeito, ele obedece ao próprio profeta. Um profeta, ele fala se ele quiser. Ele não é obrigado a falar. Às vezes a gente vê uma coisa que o irmão está precisando ouvir, mas talvez não seja conveniente falar. Então eu vou ficar quieto. Essa história de que eu fui obrigado a falar, porque Deus me mandou falar, isso não existe. Entende? Deus deixou para que o profeta tenha esse tipo de discernimento, tá certo? 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí ele vem falando sobre algumas questões aqui e termina no versículo 14, né? Eu vou pular essa questão das mulheres, tá bom? Vai vir numa outra oportunidade. E ele finaliza no versículo 40. Com relação às mulheres, eu quero dizer só uma coisa. Irmãos, quando um irmão pede alguma coisa para uma mulher fazer, ele não está perdendo sua autoridade em pedir, tá certo? E independente de qualquer coisa, aqui a gente está falando daquilo que é público. Quando eu estou falando aqui, todo mundo está me ouvindo. Mas às vezes a minha esposa, que tem tanta sabedoria, e muitas vezes muito mais do que eu, ela está ali gravando a aula e ela pode estar em oração. Entende? Porque ela não tem que se manifestar para todo mundo ver. O que importa é fazer para Deus ver. Tá certo? Essa é a única coisa que eu quero falar com relação às mulheres. Como vocês são importantes. Machismo sobre vocês. Porque Jesus não quis ser um machismo. Todas as vezes que a Bíblia fala para as mulheres, Deus está querendo preservá-las e respeitá-las. Numa sociedade que, às vezes, até hoje, desrespeita as mulheres. Não é? E Jesus quis equilibrar isso de forma muito sensata. Quando a mulher tem a missão, né, de ser submissa ao homem, não é se submeter ao homem porque é macho, porque é homem, mas a mulher se submete
a missão que Deus deu ao homem, dele ser o cabeça. A mulher está, na verdade, sendo submissa à lei de Deus. Quando uma mulher é submissa ao marido, não é a ele porque ele é homem. Ele não manda nela. Na verdade, ela está se submetendo para que Deus faça que aquele homem ame a esposa como Cristo amou a igreja, para que ele assuma o papel de líder da família, que sofra pela família, que cuide da família. A mulher, ela se dobra a esta vontade de Deus para que o homem consiga fazer isso. Mas se o homem não faz isso, ela deve continuar respeitando, mas ele será cobrado de Deus por não amar a família e a esposa como Cristo amou a igreja. Só um detalhe sobre isso. Vê como Paulo coloca tudo em ordem aqui, que não pode ser de qualquer jeito. Se vocês se reúnem, vão fazer direito. E aqui no versículo 40 ele finaliza dizendo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Os cristãos, tudo o que eles fazem é com decência e ordem. É para edificação de todos. Que essas minhas palavras, irmãos, elas não soem para você como motivo para ficar quieto, ao contrário, mas que aquele que fale, fale de acordo com os oráculos de Deus. Fale para edificar, que a sua boca saia fonte doce de água. E para aqueles que escutam, escutam de coração, fiquem em oração. E, por favor, de vez em quando fale se tem alguma coisa legal para você compartilhar. Isso será muito bem-vindo. Mas que as nossas lives, elas não são mais simples encontros. Aqui, irmãos, tem acontecido grandes milagres na vida uns dos outros. E acontece na minha também. Que o Senhor nos abençoe, que a gente faça, não é para parecer, para dizer que a gente sabe, é inteligente, que conhece milhares de textos bíblicos. O que vale mesmo, irmãos, é a gente servir um ao outro. E se eu preciso falar só 5 palavras que vocês entendam, essas serão as escolhidas. E se eu preciso orar ao invés de falar, ou se eu preciso falar ao invés de ficar quieto, eu vou fazer que tudo é para edificação. Esse é o amor, é servir um ao outro. Passo a palavra para o irmão Giovanni. Obrigado, irmãos, pela